Boa noite. Projetos arquivados motivam pronunciamento de parlamentar. Aristeu Dalalana mencionou 2 textos que deixaram de tramitar. Um deles tinha por objetivo reconhecer as empresas que oportunizam vagas de trabalho para jovens. Vereador solicita a reativação do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Falta na sua composição indicações governamentais e não governamentais para que as suas atividades elas possam ser desenvolvidas e também uma gestão do fundo. Cláudio Rufa Soldá encaminha novos pedidos de informações ao Executivo. Um deles sobre o poço artesiano do Hospital Municipal. Eu acho que foi falta de planejamento, porque estão fazendo uma obra e daí em cima do poço eles vão fechar o poço. E na realidade, a FEPAM não vai mais abrir poço, não consegue mais abrir poço. E como estão fazendo uma construção nova ali, quanto vai ser gastado de água depois? A minha preocupação é depois disso aqui. Sessão solene vai homenagear 90 anos da Fundação Lucas Araújo. Agradecer todo o trabalho que é feito com os idosos, com as crianças ao longo de quase um século e também para o desenvolvimento da cidade. O vereador Aristeu Dalalana subiu à tribuna para questionar o arquivamento de alguns projetos protocolados na casa. Veja na reportagem. Aristeu Dalalana mencionou 2 textos que deixaram de tramitar. Um deles tinha por objetivo reconhecer as empresas que oportunizam vagas de trabalho para jovens. Com isso, o parlamentar pretendia instituir o selo Amigas do Aprendiz. Porque todo mundo sabe que o primeiro emprego é uma coisa muito difícil. O primeiro emprego, um jovem aprendiz é um jovem que vai estar imbuído na sociedade, vai estar sendo um jovem do bem, né? E hoje tem muita dificuldade para os jovens ter o primeiro emprego, né? E isso incentivaria essas empresas, uma coisa maravilhosa, não daria prejuízo a ninguém, nem ao município, nem às empresas, a ninguém. E, infelizmente, um projeto desse é arquivado. Isso nos entristece muito, porque a gente que passou a vida inteira achando que os cursos profissionalizantes, a gente tem experiência nisso ao longo da nossa vida, que foi algo que mais colocou as crianças no bom caminho, com dezenas de empresários hoje em Passo Fundo, que eram meninos que precisavam da primeira chance, do primeiro emprego, do primeiro aprendizado. Outro texto que acabou sendo arquivado na Câmara de Vereadores era para tornar obrigatório o teste de glicemia capilar na rede municipal de saúde. Com isto, Aristeu Dalalana pretendia prevenir a diabetes em crianças. Todo mundo sabe que o diabetes é uma doença silenciosa e é a doença que mais mata no Brasil hoje, né? Sem causar o dano que ela causa para a população. Não a doença em si, mas hoje você vê um INSS em apuros financeiros, né? Você sabe quantos milhões de pessoas hoje estão encostadas no INSS, estão aposentadas por causa da doença do diabetes, e a gente sabe que esse projeto, uma doença descoberta numa criança de 0 até 6 anos de idade, a mãe, ela é a coisa que ela mais ama na vida é o seu filho. E uma mãe que sabe que uma criança tem diabetes, ela já começa a controlar a alimentação dessa criança desde cedo, ela não vai sentir diferença nenhuma na alimentação e ela vai estar protegida para o resto da vida com essa doença, né? Então é uma coisa assim que a gente não consegue entender por que um projeto. O que mais me entristece é quando tu tem um projeto desse que é aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Aí vai para o Executivo veta o projeto. Quando o Executivo veta o projeto, ele volta para a Câmara. E daí os mesmos vereadores que votaram a favor, aí votam a favor do veto do prefeito. Então, quer dizer, não sabem o que estão fazendo. É essa que é a verdade. Eles não sabem o que estão fazendo, ou eles estão aqui para obedecer o prefeito e não para fazer o bem da comunidade. E isso nos entristece muito, porque eu acho que eu sou o vereador mais velho nessa casa, com mais tempo de casa, e que eu sempre tento, de todas as maneiras, tentar não fazer esse voto vinculado. O voto tem que ser com personalidade. Da mesma forma, Aristeu Dalalana mencionou uma antiga reivindicação. O projeto de lei que extingue as diárias aos vereadores vem sendo protocolado há 11 anos. O mais recente foi apresentado em 2016 e desarquivado por 2 vezes. Mas, até o momento, ele não chegou à votação.
É um dinheiro que simplesmente, no meu ponto de vista, eu peço desculpa às pessoas que pensam ao contrário, que eu acho que todo homem público devia pensar em economia para o povo brasileiro. Tem economia para a nossa comunidade. Não adianta um vereador dizer que não tem remédio no posto de saúde se todo mês ele coloca uma diária de vereador no bolso dele. Porque isso é uma grande mentira, uma grande coisa espalhafatosa que a gente vê os colegas vereadores dizer que não, eu tive de ir em Porto Alegre falar com o meu deputado para pedir uma emenda. Isso é vergonhoso. Vergonhoso, tu fala com o teu deputado pelo celular enxergando a cara dele ali. Entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito estranha. Nós temos a tecnologia nos permite que a gente se comunique com quem quiser sem tirar os pés aqui de Passo Fundo. Ou se precisar viajar, faça como todo e qualquer trabalhador, viaje com o teu dinheiro. Uma diária de um caminhoneiro hoje custa R$50, no máximo. Uma diária de um funcionário aqui da Câmara, quando tem que ir fazer algum curso, alguma coisa, é esse preço. Agora, uma diária de um vereador ir na capital do estado de manhã cedo, com o carro do povo, com o motorista pago pelo povo, custar R$800 é uma piada. E para finalizar, o vereador ressaltou o projeto da lei anticorrupção. Este texto também segue tramitando e está na Comissão de Finanças. Aristeu Dalalana quer responsabilizar e punir empresas que praticam atos ilícitos contra a administração pública. O nosso país está pedindo para as pessoas acabarem com a corrupção no Brasil. Não tem mais como governar cidade, estado, país cheio de corrupção. E esse é um projeto que tem que ser aprovado imediatamente. Porque o que não pode é deixar que as empresas, que são as empresas falcatruas que prestam serviço para o município, para o estado, recebam a metade dos valores de fazer uma obra e a obra não tem nem 20% pronta e essa empresa some, essa empresa foge, elas fazem os famosos aditivos para querer ganhar mais e o dinheiro público está indo para o ralo. Na verdade, isso é dinheiro público que está indo para o ralo. Quando a gente faz esse projeto, a gente quer proteger quem? Proteger a nossa população. O dinheiro que é nosso, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é de vereador, não é do governador, o dinheiro é do povo. E com esse tipo de projeto é a única maneira que tem da gente ajudar a fazer o bem para que o nosso país entre no eixo. E quando a gente fala de nosso país, nós temos que começar a dar exemplo. O mesmo exemplo das diárias dos vereadores, nós temos que dar exemplo na nossa cidade. Nós não podemos falar dos outros governos se nós não damos exemplo aqui. Nós não fizemos a lição de casa. Como é que nós vamos estar interferindo nos problemas do Estado e no problema do Brasil, se aqui em Passo Fundo a gente não consegue legislar de uma forma ordeira, de uma forma honrosa, e no mínimo que se precisa de alguém na política, de uma forma honesta. Enquanto isso, o vereador Márcio Patucci encaminhou ao Poder Executivo um documento solicitando a reativação do Conselho de Defesa do Consumidor. De 2009 a 2015, o órgão foi responsável por formular e executar políticas em âmbito municipal. Na verdade, o Passo Fundo é uma cidade que tem um protagonismo na defesa do consumidor. Nós temos aqui o PROCON, que é um órgão ligado ao município, ao prefeito municipal. Nós temos o Balcão do Consumidor, que é uma atividade desenvolvida pela Universidade de Passo Fundo. Nós somos a primeira cidade do país, temos mais de 5.500 municípios que têm o seu Código Municipal de Defesa do Consumidor. E claro que a criação do Conselho e o Fundo Municipal, eles foram decisivos para que essa política pública de defesa da cidadania e das relações de consumo ela pudesse ser bem desenvolvida. O que nós temos aqui em Passo Fundo com esse Conselho é que atualmente ele não está ativo, ou seja, falta na sua composição indicações governamentais e não governamentais para que as suas atividades elas possam ser desenvolvidas e também uma gestão do fundo. Nós temos aí multas que estão sendo aplicadas a determinadas empresas, algumas instituições bancárias e que todas elas passam a ser revertidas ao Fundo Municipal e a partir disso, então, idealizar políticas públicas na defesa e na proteção, como eu já disse, dessas relações de consumo. Então é um grande instrumento que a cidade tem, já todo ele estabelecido, todo ele legalizado. O que basta agora é nós termos uma composição ativa que possa, na medida do possível, representar os interesses de mais de 200 mil consumidores do município de Passo Fundo. Pela quarta vez, foi transferida a abertura dos envelopes com as propostas das empresas participantes da licitação do aeroporto Lauro Cortes. O ato acabou sendo reagendado para o dia 1º de outubro, às 14h30 da tarde, em Porto Alegre.
A justificativa está na quantidade de questionamentos das empresas interessadas, como, por exemplo, o modelo para o projeto do terminal, documentações e valores não previstos no processo. E no próximo bloco você acompanha outras informações do Parlamento Municipal. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população, mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto, a via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Você já pensou em castrar o seu pet? A castração em machos, além de evitar diversas doenças, evita brigas por disputa territorial, diminui o cheiro e a demarcação com urina em todos os lugares da casa, previne tumores de próstata, consequentemente, hérnias. Também evita que o seu cão ou gato fujam de casa atrás de fêmeas no cio. O Compata recomenda a castração cirúrgica do seu animal. Além de responsável, é uma escolha saudável para o seu bichinho. Esta é a última semana da campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. Passo Fundo ainda não atingiu a meta e distribuiu cerca de 8.800 doses. Por isso, crianças entre 1 e 5 anos podem ser levadas às unidades de saúde do município até sexta-feira. Atento aos problemas da comunidade, o vereador Cláudio Rufa Soldá fez novos pedidos ao Poder Executivo. Confira os últimos assuntos. Uma demanda antiga da Vila Rice é prioridade do progressista Cláudio Rufa Soldá. Desde o ano passado, ele solicita do Poder Executivo informações sobre a construção de uma ponte na rua Camilo Ribeiro. Agora, o parlamentar levou a demanda ao Ministério Público. Na verdade, eu já bati tanto na ponte aqui, eu fiz pedido de informações também. Acabou que não veio os pedidos adequados para mim nas informações. Eu peguei aquilo lá, fui no Ministério Público, até fui bem recebido lá, mostrei as fotos, mostrei tudo que está acontecendo. Até o promotor olhou e disse, realmente isso aqui está falho, porque num dia isso aqui já era para estar pronto. Por que eles não dizem aqui as respostas corretas? Ah, não tem dinheiro, o que aconteceu da ponte? Então a gente não se sabe na verdade, o que está acontecendo. Então eu fui no Ministério Público e imediatamente ele vai fazer um inquérito civil pelo Ministério Público mesmo. Então eu acho que vai investigar o que está acontecendo, o que está acontecendo, quem está mentindo, por que não terminaram. E ali a população me cobra. Então é um dinheiro que foi gasto, botado no lixo. Na verdade, se deixar essa ponte como estava antes, pelo menos os caras passavam a pé, assim nem a pé não estão conseguindo passar mais. Então a gente é preocupado com a comunidade. Fui ao Ministério Público, fui bem recebido e agora é eles que vão fazer a investigação.
Outro pedido de informações encaminhado por Rufa à Prefeitura trata do tamponamento do poço artesiano do Hospital César Santos. O vereador critica e alerta para as consequências da ação. Eu acho que foi falta de planejamento, porque estão fazendo uma obra e daí em cima do poço eles vão fechar o poço. E na realidade, a FEPAM não vai mais abrir poço, não consegue mais abrir poço. E como estão fazendo uma construção nova ali, quanto vai ser gastado de água depois? A minha preocupação é, depois disso aqui, vem água da Corsan, a Corsan paga, que para o poder público é 50%. Mas esse 50%, só vou dar um exemplo, se gastar 100 mil é 50. Enquanto que hoje tem uma empresa que faz análise da água, eles gastam 2.500 por mês. Então, gente, vamos fechar. Eu estou muito preocupado. E eu disse para os colegas, fizemos uma reunião, até fiquei preocupado, falei para todos os colegas, vai vir à tona no ano que vem, quando começar, e vai ter a construção nova. Quanto vai ser gastado de água? Eu estou muito preocupado, mas eu deixei o alerta aqui, falei, poucos me deram bola, mas o ano que vem eu quero cobrar, ver como é que. Acho que eles querem fechar o hospital. Eu não queria que fechasse, mas com esse valor que vai ter o pagamento, eu estou muito preocupado. Então, eu fiz a minha parte, falei com os colegas também, que é muito preocupante, isso aqui não é de você fechar o posto artesiano, porque o Hospital São Vicente e o Hospital da cidade, eles entraram no Ministério Público para ficar com os postos artesianos deles. Então, e aqui querem fechar, que é da comunidade, quem paga é o poder público, é as pessoas que pagam imposto, vão ter que pagar ali, e não vão conseguir pagar, vai ser muito prejudicar a nossa comunidade, nossa cidade de Passo Fundo. Representantes do Sindicontábil estiveram no Legislativo para divulgar um evento promovido pela entidade. O Seminário de Assuntos Contábeis e de Negócios vai trazer a Passo Fundo nomes como Aldrey Souza e Zulmir Breda. Nós estamos realizando no dia 14 de setembro, aqui em Passo Fundo, no auditório da FIAC, da UPF, o Seminário de Assuntos Contábeis. É uma oportunidade onde a gente vai tratar sobre temas como gestão, o perfil do contador na cidade de Passo Fundo. Nós vamos trabalhar também questões sobre quais são os projetos que o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, e o Conselho Regional de Contabilidade estão promovendo, quais são as ações para o desenvolvimento da classe, da profissão a nível Brasil. Estamos trazendo o presidente do Conselho Federal de Contabilidade para Passo Fundo. Para te ter uma ideia, um evento desses trazia um presidente CFC extremamente difícil, então ele topou, vai vir a Passo Fundo, vai conversar com os contadores. E à noite a gente vai ter uma palestra com o Aldrey de Souza, que ele é um perito da Polícia Federal que está trabalhando na Operação Lava Jato. Ele vai trazer a experiência dele, a importância da contabilidade, da informação contábil no processo de combate à corrupção. Gustavo, como as pessoas podem participar, se inscrever, qual é o valor? Então, assim, os interessados, eles acessam o site do sindicato, Sindicontábil PF, fazem a inscrição por lá, o custo é de R$50 para profissionais, R$25 para estudante. Nós abrimos 300 vagas por causa do limite da capacidade do auditório. Então, nós estamos bem felizes e bem contentes com a adesão do público. A Câmara Municipal vai realizar amanhã uma sessão solene em homenagem aos 90 anos da Fundação Beneficente Lucas Araújo. A solenidade foi proposta pelo vereador Saul Spinelli. Quarta-feira, dia 12, às 13h30, aqui na Câmara de Vereadores, nós iremos homenagear a Fundação Lucas Araújo, que completa 90 anos em uma cidade que tem 161 anos. Homenagear a Fundação Lucas Araújo é agradecer todo o trabalho que é feito com os idosos, com as crianças ao longo de quase um século e também para o desenvolvimento da cidade. Nós iremos contar um pouco da história da Fundação na próxima quarta, só para vocês terem uma ideia. A área da Brigada Militar e a área do DAIR ali na São Cristóvão foi a articulação de doação da própria Fundação, da Modesta Vanzo, que foi a mulher que era presidente da Associação das Damas da Caridade. Então é uma história muito bonita, uma fundação que cuida do ser humano, que cuida das crianças, que cuida dos idosos, e estar neste momento dizendo obrigado é ser grato a tudo que eles fizeram e ainda haverão de fazer por toda Passo Fundo. E antes de encerrarmos o Jornal da Câmara desta terça-feira, você acompanha um pouco do que vai ao ar logo após a sessão plenária. Para hoje, temos programado o Literatura Local,
com uma breve história do envelhecer em Passo Fundo. Quem não conhece sua história permanece sempre criança, né? Então, realmente, guardar a memória realmente é ter um respeito pelo passado, pelas pessoas que transitaram, né, em busca de aperfeiçoar o envelhecimento humano. Então, a origem desse livro realmente é resgatar uma história que vai para perto, em torno de 25 anos já, entende? Já temos tradição em Passo Fundo na questão do envelhecimento humano. Quando a gente começou a conversar sobre esses textos, ainda em 2016, a gente trocava algumas ideias, eu e o Agostinho, né? E ele falava dessa intenção de fazer essa publicação, e eu tomei conhecimento de alguma parte já de escritos que ele tinha feito, né? E aí a gente começou a conversar mais no sentido de tornar aqueles escritos que eram memórias pontuais de iniciativas, né? Mas que pudesse passar dessa perspectiva apenas pessoal, como o professor destacou, né? E pudesse trazer exatamente, mostrar à comunidade passofundense, mostrar às instituições de estudos, né? Mostrar a qualquer pessoa interessada como é que foi se processando essa questão do envelhecimento em Passo Fundo. Ressaltando mais uma vez, o Literatura Local vai ao ar logo após a sessão plenária. Uma boa noite e até amanhã.